Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live, aguardando o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Se você puder, manda aviãozinho aí avisando o pessoal que nós já começamos. Vamos começar a adorar o Senhor nessa noite. Convido você nesse momento a adorar o Senhor juntamente conosco. Tu és Deus e Rei, nosso escudo e fortaleza durante o dia. És a misericórdia e à noite tu és minha canção de louvor. Levanta-te, Senhor, e venha nos salvar do inimigo, e vamos te exaltar, o Deus de Israel. Ele não dorme e te resgatará e te levantará entre as nações. Tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei. Durante o dia és a misericórdia e à noite tu és minha canção de louvor. Levanta-te, Senhor, e venha nos salvar do inimigo, e vamos te exaltar, o Deus de Israel. Ele não dorme e te resgatará e te levantará entre as nações. Boa noite para você que está entrando agora. Que alegria ver algumas pessoas aqui, pessoas que eu amo. Mando um beijo para Larissa também. Há uma expectativa muito grande nessa noite no nosso coração quanto a essa live. Essa live, né, ela é também especial porque vai estar conosco a minha amiga, a profeta Rita, uma mulher de Deus. E eu sei que o Senhor, Ele preparou essa noite, Ele já preparou a palavra. Essas lives, elas têm sido uma construção. Essa é a terceira live, né? Na primeira live nós falamos sobre a voz profética, porque nós cremos que nós estamos vivendo dias do qual o Senhor, Ele está restaurando os sentidos da noiva. Então Ele está restaurando a noiva e ela vai se levantar como uma voz profética e ela vai profetizar sobre o Brasil e ela vai profetizar sobre as nações. Deus, Ele é tão tremendo que sempre em meio ao caos Deus levanta os seus profetas. Semana passada, né, eu tive uma convidada também muito especial, uma amiga, né, a pastora Ivanilde. Ela falou sobre a restauração da audição, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. E hoje a profeta Rita vai estar falando
sobre a importância, né, da visão profética. Deus está restaurando a visão profética nesses dias. Ela vai me mandar aqui o convite, né, para eu estar aceitando, para nós estarmos juntas aqui na live, mas só me dá um ok aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês estão me ouvindo nessa noite? Como é que tá aí o áudio? E agora eu quero ler aqui com você a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, que se encontra aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, apairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude ver que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o Eterno, o soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Antes de continuar lendo, eu preciso te falar isso. Entenda, meu querido e minha querida, por que muitas das vezes nós começamos a ouvir um estrondo, nós começamos a ver as coisas na nossa vida se moverem de forma que nós não entendemos. Quantas vezes nós olhamos para nós e pensamos que não resta mais nada. Mas eu creio que Deus está levantando uma voz profética, Deus está levantando a sua noiva nesses dias. Os profetas vão se levantar e vão começar a profetizar de norte a sul. E o Senhor vai soprar o fôlego de vida. E nós vamos ver um grande exército, o exército de Yahvé, se levantar entre as nações da terra. Amém? Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós faremos nessa noite. Eu, a profeta Rita, e você aí, aonde você estiver,
Nós vamos nos levantar como uma voz profética, nós vamos nos levantar como a noiva do Senhor e nós vamos profetizar de norte a sul, de leste a oeste. Nós vamos profetizar o fôlego de vida de Yahvé. Nós vamos profetizar e o Senhor vai levantar um grande exército. Amém? Só estou esperando a minha amiga, profeta Rita, me mandar o convite para eu aceitá-la aqui, para que ela possa entrar na live e nós possamos começar a live. Ela mora na Europa, né? Mas ela vai estar falando de Portugal. Olá, minha amiga querida! Oi. Que prazer imenso Amém, amém. ter você aqui, que alegria! Há muito tempo que a gente não se vê, não é? Verdade! Pessoalmente, acho que foi num retiro, deve fazer uns 3 anos, né? Foi uns três anos, foi 2019, mais ou menos, para aí. Isso, Uhum. antes da É pandemia. verdade. Que prazer te ver, Mas minha amiga. eu estou muito grata ao Senhor por esse tempo, grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele fará. Amém. E eu creio, sabe, profeta, eu creio que Deus está restaurando os sentidos da noiva. Verdade. A própria palavra do Senhor diz que nós faríamos milagres maiores, né? Verdade. Então, eu creio nas promessas, eu não estou olhando para má notícia, eu não estou olhando para a pandemia, eu não estou olhando para nada que é dessa terra. Eu tenho pedido, Senhor, que os meus olhos estejam em Ti. Amém. Amém? Amém. E agora eu gostaria que você se apresentasse. Amém. Oh, minha querida, para quem está me escutando, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Rita Salomé. Nesse momento estou trabalhando em Londres, na Igreja Novo Dia, que por sinal é a minha igreja onde eu congrego. E para mim é um prazer estar aqui conversando com você nesse tema que se chama Restauração da Visão Profética. Eu reconheço que eu fiquei muitos dias, desde que eu recebi o convite, fiquei muitos dias escolhendo, pedindo ao Senhor que é para Ele me dar umas palavras assim, para me direcionar, que é para não haver erros, para não haver problemas. E eu confesso que antes de eu vir para Portugal, eu busquei a Deus e aquilo era palavra e mais palavra, palavra e mais palavra. Eu escrevia, mais escrevia, mais escrevia. E disse, Pai, pelo amor de Deus, traz uma coisa assim que é para eu ficar alinhada do que eu tenho que falar com o povo. E realmente, pastora Patrícia, é um prazer enorme atender esse teu convite. Eu já me coloco à tua disposição sempre que precisar. Esse tema de mover profético eu amo, eu gosto e realmente não tem nem como dizer que não. Para mim era mais ou menos como a cereja no bolo. Quando eu vi o título eu disse, oh meu Deus, oh Senhor, olha o que ela proporcionou para mim, olha o que o Senhor quer para mim, que desafio é esse? Porque assim, minha amiga, os tempos que nós estamos vivendo são tempos que o povo precisa ser esclarecido. Por quê? Porque nesse tempo, no tempo que se chama hoje, infelizmente, nós estamos trabalhando para impedir que as pessoas que estão dentro da igreja desconvertam. Desculpa essa palavra, desconvertam. Por quê? Porque infelizmente, alguns desses irmãos perderam um pouco a visão profética e a visão de restauração do nosso Pai e faz com que eles são levados a todo o vento de doutrina, todas as coisas, e tudo que dá aleluia é moda, tudo que dá glória é moda, e tantas vezes o Senhor não está naquele terremoto, não está naquele vento, não está naquele barulho, não está.
E nós precisamos despertar o povo, nós precisamos despertar o que está acontecendo à nossa volta. E realmente, eu quando fui buscar a Deus sobre isso, hoje ainda e nos outros dias, mas hoje foi o culminar da coisa, ele falou algo para mim sobre o Brasil. Depois, no final, eu vou tentar explicar o que Deus falou para mim sobre o Brasil. Mas você que está entrando aí nessa live, está numa expectativa, não sei o que você pensou, mas eu quero te dar um conselho. Fica atento, se você quiser grava, se você quiser compartilha aí no Instagram da pastora Patrícia Canes, mas compartilha porque eu creio que Deus vai tocar no teu coração hoje de uma maneira diferente. Eu creio que Deus vai falar no teu coração hoje algo que talvez você não esteja à espera. Primeiro, falar de restauração da visão profética não pode ser falada sem falar da unção profética. Se nós vamos falar de restauração, nós precisamos primeiro entrar na unção profética. Por quê? A unção profética é que vai criar o caminho para a visão profética. O que está acontecendo? Nós temos perdido a unção que Deus tem dado na nossa vida. Nós temos perdido com distrações, com algumas coisas que a gente vê, que entra pelos nossos olhos, alcançam a nossa alma, estraçalham o nosso espírito. E depois, quando a gente se apercebe o caminho, o que acontece? Nós temos resistência a voltar para o caminho, nós temos resistência a entrar de novo para a transformação, nós temos resistência a aceitar uma reparação e uma restauração. Então, nesse momento, o que nós temos visto é que pessoas elas têm perdido essa parte tão preciosa que a gente só consegue ela através de uma intimidade com o Espírito Santo. E aí começa o nosso primeiro erro, que é necessário ser restaurado, é a nossa intimidade com o Espírito Santo, para depois nós alcançarmos um outro patamar, que é orar por visão. Orar por visão. Se a gente não equilibrar essa intimidade, se a gente não entrar nessa intimidade, se a gente não se aperceber da última vez que nós vimos o restaurador, nós não vamos conseguir alcançar esse patamar de poder orar e dizer: Pai, eu preciso da visão do teu Espírito para essa e para aquela situação, eu preciso da restauração para essa e para aquela situação. Nós precisamos primeiro fazer isso, porque se nós não fazermos isso, nós não temos como melhorar, como aceitar essa restauração. Porque eu vou dizer uma coisa, pastora, o povo, ou nós sem visão, a gente se corrompe, a gente se rebenta, a gente toma decisões terríveis, a gente faz coisas que, meu Deus do céu, por quê? Porque perdemos a visão. Nós temos visto algumas pessoas, mesmo no nosso meio, mesmo dentro do arraial, que praticamente, se a gente olha para eles, a gente diz: meu Deus, é melhor eu desviar o meu olhar para o Monte de Sião, porque se eu olhar aqui, eu vou entrar primeiro em julgamento, segundo, vou me perder, terceiro, eu vou me destabilizar completamente. Por quê? Porque nós pensamos que podemos restaurar algo espiritual com coisas do mundo, com coisas da carne. Então, e não vale a pena. A Bíblia não mudou. Deus não mudou, somos nós que mudamos, somos nós que estamos fora completamente daquilo que Deus estabeleceu. É por isso que nós nos sentimos perdidos, nos sentimos sem norte, nos sentimos sem resposta, nos sentimos assim como se não sabemos mais o que fazer. Você não imagina a quantidade de pessoas que têm me procurado por conta do que está acontecendo à volta do mundo, a quantidade de pessoas que têm surtado
surtado por conta do que está acontecendo no mundo, por conta dessa guerra. Será, pastora, que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo? E eu olho para a pessoa e pergunto, será que a tua intimidade com Deus, ela está alinhada, que é para Ele te dar uma visão profética do que está acontecendo? Aí a pessoa Amém. dá conta que realmente ultrapassou um pouco, volta. Pois é, pastora, mas as coisas estão tão difíceis, as coisas estão tão isso, tão aquilo, tão aquilo. O tão, nós já temos há muito tempo, não é de agora. Tiveram os nossos irmãos na Primeira Guerra Mundial, tiveram os nossos irmãos na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham as mesmas perguntas. Eles tinham as mesmas coisas, mas parte deles correram para onde? Para o altar. Correram para onde? Para o único que pode restaurar a nossa visão de tal maneira que a gente não entre em pânico, que a gente não crie crise de ansiedade, que a gente não fique preocupado, que a gente não fique desgastado. Nós precisamos voltar ao altar. Mas para nós voltarmos Amém. ao altar, nós precisamos saber o que é preciso restaurar na nossa vida. Nós precisamos nos aperceber de onde foi a brecha, de onde nós nos perdemos, que é para poder haver uma restauração. Amiga, eu não posso restaurar uma coisa se eu não sei onde é que está o rombo. Eu não posso tentar restaurar algum buraco se eu não sei onde é que está o buraco e nem tampouco se eu nem sei quais são os elementos que eu vou usar. Ninguém consegue restaurar um avião com cimento e pedra. Ninguém. Por quê? São elementos que não pertencem ao avião. É a mesma coisa com as coisas de Deus. Eu não posso pedir uma restauração a Deus sobre a visão profética se eu me esqueço que eu preciso reconhecer aonde eu me desviei, aonde eu parei e o que aconteceu comigo para eu chegar a esse ponto. Porque para você se aperceber daquilo que Deus tem que fazer na sua vida, vamos falar aqui abertamente, nós precisamos reconhecer aonde nós caímos, minha amiga. Porque se a gente não reconhecer aonde nós caímos, como é que nós vamos conseguir perceber o que Deus vai restaurar? Como é que nós vamos conseguir perceber o que Deus vai fazer? Por exemplo, lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ela fala da maior... Eu tenho aqui apontado, que é para não estar a desfolhar a Bíblia, porque a gente tem prazo aqui, né, de tempo, a live é sempre assim. Nós temos as 7 estruturas que nós precisamos para que essa visão profética seja restaurada na nossa vida. Temos a primeira estrutura, que é o primeiro bloco de estrutura dentro desse mesmo versículo, que são os alicerces do arrependimento. E depois temos o segundo bloco desse mesmo versículo, que é a resposta de Deus. Gente, nós ainda precisamos nos humilhar, nós ainda precisamos orar, nós ainda precisamos buscar, nós ainda precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E só depois Ele ouvirá a nossa petição, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa vida. Nós queremos fazer tudo, minha amiga, da forma como vai a nossa alma. A nossa alma hoje acorda para dar glória, dar aleluia. A gente vai por esse caminho, dar glória, dar aleluia. Amanhã a nossa alma acorda com uma crise de crítica. Nós vamos para essa crise de crítica. E com Deus não funciona assim. Como é que você quer ser restaurado por algo que é tão especial para Deus, de uma maneira assim arbitrária, de uma maneira com a varinha mágica? Não existe isso, gente. Gente, Deus está visitando a igreja, alertando para o seguinte: Ele não mudou. A palavra não mudou. Amém. Quem mudou somos nós. Se queremos ser participantes desse banquete, nós precisamos orar pela restauração da visão profética. Mas para restaurar a visão profética, nós precisamos saber qual foi a última vez que nós vimos o restaurador.
Por quê? Porque Amém. tem muitas pessoas que veem, Jesus uma vez na vida, uma vez na morte, veio uma vez no casamento, uma vez no funeral, e nos outros dias Jesus passa ali, bem longe. Por quê? Não tem nada apertando, não tem nada doendo, não tem nada morrendo, não tem nada sacrificando. Então, pronto, Jesus passa ao lado. Como é que nós queremos andar com o Senhor? Como é que a gente quer a restauração se a gente não quer andar com o Senhor do jeito que Ele está dizendo? Minha amiga, todo o pessoal que está pegando o atalho para encurtar a cruz vai cair. Seja quem for, por algum tempo é sustentado a ilusão, é sustentado, como a gente fala lá na África, o parlapior. Parlapior quer dizer o 31 de boca. Por algum tempo é sustentado alguma coisa, mas depois Deus virá e dirá: isso aí é fogo estranho. Fogo estranho, o que acontece? Ele até começa igual o fogo normal, mas depois o que acontece? Ele simplesmente se apaga. Então nós precisamos tomar consciência disso. Nós precisamos nos aperceber que temos que entrar nessa estrutura de arrependimento. Queremos saber como buscar a restauração da visão. Nós precisamos nos arrepender. O evangelho não mudou. Ainda precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessando, crendo no nosso coração e confessando com a nossa boca. Nós ainda precisamos crer que Jesus, ele pagou o preço na cruz para que eu e você que está me escutando tivéssemos a vida eterna. Aqui não existe os 7 passos para e os outros passos e os 8 passos para. Não existe isso, mano. Não existe. Amém. Você está agoniado em saber se vai acontecer a 3ª ou a 4ª ou a 5ª guerra mundial. Entra no altar e pergunta. O único que pode te responder, que conhece o passado, conhece, vive no presente. Amém. E de novo virá para resgatar a igreja. Começa a perguntar a ele, começa a entrar no altar dele, começa a se arrepender, começa a dizer: Senhor, eu te vi o ano passado, esse ano ainda não te vi. Eu te vi o mês passado, esse mês ainda não te vi. Eu te vi a semana passada, esse mês ainda não te vi. Pai, eu tenho usado os teus shows no YouTube para hoje estar na glória e amanhã estar bem derrotado. Eu tenho usado as tuas coisas. Gente, você precisa ser sincero, rasga a tua alma para que o teu espírito possa viver e o teu corpo possa se submeter. Rasga a tua alma para que Deus possa te estremecer e deixar cair tudo que é podre, deixar cair tudo que não presta, que é para então ele colocar aquilo que ele quer, que é para trazer do jeito que ele quer. Gente, unção não é na árvore que a gente encontra. Unção é no joelho que a gente busca. Sim. Porque Deus não vai te dar uma coisa que você vai sair pingando enquanto vai caminhando. Isso significa que é vaso rachado. Deus dá unção para vaso que desce a casa do oleiro, passa na mão do oleiro e depois ele enche com a unção. Ele se certifica que não tem nenhuma rachadura. Nós queremos ser portadores da unção, queremos ser portadores do tesouro, como diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas nós não queremos pagar o preço dentro da casa do oleiro para sermos bem formatados, bem bonitinhos, bem maravilhosos, mesmo que sem pintura, sem nada. Nós não queremos isso. E para ter essa unção é necessário isso. Gente, pastora, quantas vezes eu vou pregar e vem sempre aquela pessoa extremamente simpática, que eu acho uma pessoa simpática. Ela chega e diz: me deixa te encostar para ver se eu consigo pegar a tua unção. É mesmo? E as horas de joelho? E o sacrifício que a gente faz, que abre mão disso, abre mão daquilo. E o tempo que a gente passa longe
pessoas da nossa família. Você não quer também? Ih, não, isso aí é muita prova. Pois é. Como é que você quer algo de Deus? Como é que você quer algo de Deus se você nem sequer tenta cercar-se a Ele? Olha, pastora, eu vou falar uma coisa para ti. Nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos começar a parecer dinossauros. Sabe o que é isso? Vamos começar a aparecer o pessoal em vias de extinção. Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que buscar tanto a presença? Deus, Ele é soberano. Deus é não sei o quê. Deus é tudo isso. Mas Ele não quer monólogo. Ele quer diálogo. Porque se Ele não Amém. quisesse diálogo e não quisesse comunhão com o homem, Ele não tinha te criado nem a mim nem a ti. Ele criou para quê? Para ter um relacionamento. Só que nós não queremos esse relacionamento do jeito que Deus estabeleceu. Nós, com o passar do tempo, nós vamos crer do nosso jeito. Olha, talvez você não saiba. O nosso inimigo começou como uma serpente. Agora ele é chamado de dragão. Sabe por quê? Ele foi evoluindo. E você? Como é que você está? Como é que você está evoluindo? Gente, são coisas que nós precisamos nos aperceber. Não dá mais para nós vivermos o 31 de boca. Não dá mais para nós simularmos que estamos ligados na unção do outro. Não dá. Por quê? Posso até usar uma expressão que vocês usam. Pro céu não tem carona. Pro céu ou você vai, ou você vai por aquilo que você crê e pelo princípio que você vive estabelecido pela palavra de Deus, ou você apanha carona por um outro lado, mas no céu não. Gente, como é que a gente quer entrar pro céu com alguns apetrechos que só tem no inferno? Nós precisamos mudar. Na verdade, nós precisamos ser transformados. Evangelho é transformação. Evangelho Amém. é renúncia. Evangelho é arrepende-te onde tu caíste. Evangelho é submeta a tua autoridade. Evangelho é para de quebrar princípio. Evangelho é, olha, sem submissão. Não interessa só apenas a obediência, é necessário a submissão também. Tudo isso Amém. é evangelho. Tudo isso é evangelho. Meu irmão, minha irmã, se até hoje você seguiu o faro de pessoas que te facilitam a vida, hoje eu vou te dar um conselho. Segue a cruz, nem é um faro. Amém. Glória a Deus. Segue a Amém. cruz, porque é a cruz que vai trazer a restituição da visão. Agora vamos lá na restituição da visão. Se você quiser, pode abrir comigo João capítulo 9. João capítulo 9. E nós vamos falar da restituição da visão. João capítulo 9. João capítulo 9. Versículos 6 e 7 diz assim: então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. E em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi e lavou-se. Gente, essa palavra, ela é muito interessante. Em primeiro lugar, por duas coisas. O restaurador, ele restaurou a visão do cego, mas ele não entrou em detalhes do que ele estava fazendo para restaurar a visão do cego. Ele não entrou em detalhes. Nós temos perecido por conta disso. E eu te dou mais outro exemplo antes de continuar com o cego. Noé construiu a arca enquanto Deus cuidava de detalhes, dos detalhes. Nós fazemos o oposto nesse momento. Nós nos preocupamos com os detalhes sobre os quais nós não temos controle e negligenciamos áreas específicas da nossa vida nas quais deveríamos estar trabalhando
trabalhando para nos tornarmos o caminho da reparação, da restituição e do milagre que Deus quer fazer. Esse é o nosso maior problema nesse momento. Nós queremos entrar em detalhes que só interessam a Deus. Porque é Deus que vai fazer, é Deus que vai dar conta daquilo que Ele prometeu. É Deus, não somos nós. Nós precisamos estar direcionados e focados na nossa transformação, não na transformação da irmã Cocotinha ou do irmão Jerozinho. Não, é na nossa. É na nossa. Gente, não interessa aquilo que Deus está fazendo no processo ao lado. Interessa aquilo que Deus está fazendo no teu processo. Sabe por quê? Você é uma fonte de avivamento. Mas para você se tornar uma água que jorra, para trazer outro avivamento, é necessário te avivar pessoalmente. Então, para de olhar para o vizinho da ABC. Amém. Para! Olha para ti. Olha para ti, o cego, ele não chegou lá em Jesus e disse, olha, não sou eu que sou cego, minha irmã é cega, meu pai é cego, meu vizinho é cego, meu tio é cego. Não, ele simplesmente disse que queria ver. E Jesus pegou na própria saliva dele, com marcas do DNA dele, misturou naquele barro, jogou nos olhos do cego. E sabe o que ele falou? Vai e lava-te no campo de Siloé. Ele não lavou os olhos do cego. Sabe por quê? Minha parte é minha parte. Parte de Deus é parte de Deus. Não mistura as coisas. Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso empregado. Se você quer o Senhor como Senhor e Salvador, saiba de uma coisa. Ele realmente trabalha para aqueles que esperam nele. Mas é necessário que você espere nele. Para esperar nele, você espera orando, você espera jejuando, você espera descansando, você espera crendo, você espera trabalhando para aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Ele não é nosso empregado. Não é. Por quê? Porque a visão que está sendo dada por aí, que não nos interessa também, estamos só alertando que é para você não dormir no ponto. A visão que está sendo dada por aí é: Cristo fez tudo por nós. Fez. Então, nós devemos acordar, viver a nossa vida e quando nós precisamos, nós vamos lá e lembramos a Cristo que Ele tem feito tudo por nós. Quem disse que isso é a visão da Bíblia? Quem? O Senhor quer comunhão, o Senhor quer intimidade. Para nós podermos restaurar a visão, nós precisamos ter comunhão e intimidade. E outra. Quando eu falei da unção, eu estava falando da boca de Deus. Agora eu vou falar da visão, eu vou começar a falar dos olhos de Deus. Eu e a pastora Patrícia, você que me assiste, se aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, você é chamado como a menina dos olhos do Senhor. Não é qualquer coisa, é a menina dos olhos dele. Às vezes as pessoas, quando a gente fala, você é a menina dos olhos do Senhor, eles olham assim para uma criança e dizem, que lindo! Eu sou como uma criança. Não! Você é a parte sensível dos olhos do Senhor. Sabe o que é? A nossa parte sensível. Quando a pessoa te olha, você aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, você conhece Ele, você tem intimidade com Ele, automaticamente você passa a ser a menina dos olhos dele. O que quer dizer que nos teus olhos, se entrar alguma coisa, se você permitir que alguma coisa entre pelos teus olhos, eles vão parar na tua alma e vão acabar destruindo o teu espírito. É por isso que nós devemos guardar os nossos olhos. É por isso que nós devemos estar atentos aos nossos olhos. É por isso que nós devemos estar atentos ao que nós permitimos que alguém nos toque. Por quê? Porque automaticamente nós estamos defraudando, estamos estragando aquilo que Deus colocou de precioso, que são os olhos. Gente, restaurar a visão profética passa pela restauração da
tua visão. E para restaurar a tua visão, você precisa ver como Deus vê. Você precisa exercer misericórdia, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa dar a outra face, você precisa caminhar a milha do sorriso e andar aquela milha normal, mas depois ultrapassa a milha do sorriso, porque aquele que dá o que é possível não é tanto bom servo é aquele que vai e multiplica. Porque aquele que dá o que é possível é o comum. Nós não somos comuns. Nós não somos comuns, nós somos aquele que ultrapassamos a primeira milha e vamos até a milha do sorriso. Você tem que ver do jeito que Deus vê. Você quer ser restaurado profeticamente. Você precisa fazer isso, porque senão não tem jeito. Ah, meu Deus. Gente, pastor, eu não estou nem vendo o horário. Meu Deus, será que passou? Ainda tem que orar? Deixa eu ver Ainda tem que aqui. profetizar? Não, nós temos mais uns 10 minutinhos. Ah, então. Opa. Ai, Da ai. palavra. Da palavra? Sim. Ah, eu pensei que já ia para a parte da profecia e da oração. Então, posso continuar, né? Ok, vamos lá. Ai, vamos lá, gente, vamos lá. É tanta coisa aqui. Ai, porque eu vou falando. Daquilo que Deus está mandando, eu vou falando. Por exemplo, gente, não é só... Atenção, eu não vou só me referir ao Brasil. Não vou. Mas eu preciso falar do Brasil, porque o Brasil é um grande gigante. É um gigante continental. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo a maior parte das vezes isso. É um gigante continental. É um gigante em número de pessoas. É um gigante em número de pessoas que, quando se colocam a fazer alguma coisa, vocês fazem, porque é da vossa natureza, é do vosso DNA. Mas é necessário que haja um despertamento no Brasil. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa crescer. Quando eu falo precisa crescer em termos de evangelho. O Brasil precisa não só crer que o Senhor Jesus é o Salvador e Senhor, mas também precisa entrar numa intimidade profunda com Ele. O Brasil precisa ser renovado, restaurado. Amém. O Brasil precisa fazer mais do que tem feito. Hoje, ele olha para aqui, para a Europa, e está vendo a guerra em plena Europa. E ele fica observando, pensando que ele se pode colocar de parte. Não, a guerra está começando aqui, mas ela vai aparecer por outros lados. Por quê? Estamos começando a nos aperceber dos sinais da volta do Senhor Jesus. Então, o Brasil precisa fazer muito mais do que está fazendo, pelo tamanho que ele tem, pela característica que ele tem, pelo povo, a diversidade do povo que Deus deu para essa nação. Vocês precisam fazer muito mais do que vocês estão fazendo. Vocês precisam crescer muito mais do que vocês estão crescendo. Não cresçam apenas em números, cresçam em intimidade, porque a intimidade vai produzir fruto, o fruto vai produzir conquista, a conquista vai produzir Amém. vitória, e a vitória vai gerar almas, e as almas vão produzir o avivamento, e o avivamento Amém. vai impactar nações, vai impactar estados, vai impactar tribos. É por isso que Deus está passando o bastão para o Brasil. Mas é necessário que o Brasil desperte. É necessário que o Brasil desperte. E aqui eu vou falar de uma visão que Deus me deu quando eu estava começando a compilar
a live, as coisas da live, quando estava já terminando, ele dizia o seguinte para mim: escuta, você que é do Brasil, escuta, você que é pastor no Brasil, escuta, você que é apóstolo no Brasil, com todo respeito, escuta, você que é sacerdote no Brasil, com todo respeito. Vamos lá. Ele dizia o seguinte: fala para eles o seguinte: apóstolos vestirão vestes de profetas, pastores vestirão vestes de profetas, sacerdotes vestirão vestes de profetas. Do Brasil, no norte, no sul, no leste, no oeste, eu farei suscitar 7 homens. 7 homens. 7 homens. Ele não dava nomes, ele não dava denominações, ele não dava a cor de pele, nada. Ele só dizia 7 homens. E eles estão bem direcionados em todo o território brasileiro. Ele vai suscitar esses 7 homens que entrarão na dimensão do Vale dos Ossos Secos para começar a profetizar sobre a nação brasileira, que Deus levantará um exército que, ainda que não tenha a estrutura de um exército vivo, ele vai se tornar um exército vivo, porque esses homens não vão profetizar na força do braço, não vão profetizar na força da língua, não vão profetizar na força da sua inteligência. Será uma restauração de uma visão profética sobre o Brasil. Amém. Em nome de Jesus. Do Vale dos Ossos Secos e começarão a profetizar. Parte deles, nem profetas de ofício são. 3 deles nem profetas de ofício são. 4 são profetas de ofício que têm junto 3 das 5 chamadas de ministério: apóstolo, profeta, pastor e evangelista. 4 deles são dessas tipos. Os outros 3 são apenas, escuta bem, são apenas pastores. São apenas pastores. Por incrível que pareça, Deus não me mostra se é homem, se é mulher, nada. Ele só diz que são 7 pessoas. 7 pessoas que ele vai levantar para profetizar sobre o vosso país, porque ele vai despertar o gigante Brasil sobre todo ponto de vista. Nos próximos 3 anos, essas pessoas elas vão percorrer vários pontos do Brasil, que é para profetizar sobre essa nação. Estarão pregando em vários lugares e Deus dará quase sempre a mesma palavra para eles profetizarem em lugares de marco. O que são lugares de marco? Lugares estratégicos. Brasil não vai morrer. Amém. O Brasil não vai morrer. O Brasil Amém. Em nome de Jesus. O Brasil vai trazer a ponta do avivamento. O Brasil Amém. vai ser Em nome de restaurada Jesus. visão espiritual. Deus vai derrubar os altares de competição nesse país. Deus vai em nome de Jesus. Os altares da miséria provocada por Mamon nesse país. Deus vai derrubar Amém. todo o altar do humanismo nesse país. Deus vai levantar Amém. Em nome de essa Jesus. nação de novo, de uma maneira como Amém. nunca foi vista. E você que está me escutando aí nessa live aqui, vamos começar, meu Deus do céu. Você que está me escutando aí, você que entrou nessa live dizendo: ó Pai, fala comigo. Ó Pai, eu sei que é restauração da visão profética. Eu sei que eu tenho que buscar o teu altar. Eu sei que eu tenho que buscar isso tudo. Mas, por favor, fala comigo. Eu vou falar algo para ti. Muito interessante. Antes de eu profetizar para ti, eu preciso profetizar primeiro para a pastora que está me recebendo nessa noite.
Esse... Ai, caramba! Amém. Vamos Amém. lá. É sim, minha amiga. Tu passaste pelo vale da sombra da morte, mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Amém. O Salmo 23 é um salmo muito interessante, pastora Patrícia, porque assim, quando ele fala que nós saímos nós estamos na zona de descanso, no lugar de descanso, em pastos verdejantes. Depois aparece o versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Depois aparece o outro que diz: eu coloco uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Minha amiga, tu não poderias sentar na mesa, na presença dos teus inimigos, sem passar pelo vale que você passou. Eu estou aqui como profeta para te dizer: Amém. na tua vida existe Amém. um caminho novo que Deus está fazendo para ti, para o teu ministério, que aquilo que foi rejeitado, aquilo que foi colocado de lado, aquilo que foi desprezado, vai poder ver que realmente era necessário passar pelo vale da sombra da morte para ver esse amadurecimento, para ver esse crescimento, para ver esse nível de unção que Deus vai te colocar. Amém. Eu ver recebo. esse nível que Eu Deus recebo. vai te levar de revelação, para ver esse Amém. nível de acesso à porta de milagre, que será a tua boca para várias nações, Amém. que será a tua boca para várias pessoas, que será a tua boca para vários povos, povos que não acreditam em mais nada. Deus está me mostrando um povo que ele ama a ciência, que ele ama a robótica, que ele ama a informática, mas ele vai te levar até lá para você poder dizer para eles: Amém. a ciência vem de Eu Deus, creio. a robótica vem de Deus, a inteligência vem de Deus, e agora o próprio Deus vai se apresentar a ti, que é para você poder conhecer ele, aquele Deus que te deu todo o conhecimento. Tu entrarás Amém. naquela nação, uma nação que tenha a mente e a testa dura, uma nação que tenha a mente e a testa obstinada, obstinada pelo conhecimento e obstinada pelo intelectualismo. Falo eu para ti, a nação do Japão, lá tu vai pisar, lá tu irá, e lá tu dirá: mas que lugar é esse? Que lugar é esse? Meu Deus do céu! Mas irás lá, que é para eles poderem saber que eu sou Deus que opero em todos os Amém. povos, tribos e nações, porque eu comando todos e comando essa terra em nome de Jesus. Olha, outra coisa que eu também gostaria de falar. Meu Deus, dá-me sabedoria para eu poder falar. Ai, Jesus. Já era grande quando tu iniciou. Agora vai triplicar o tamanho. Amém. Já era grande quando tu estruturava, pensava, pregava e agia. Vai triplicar. Usa as ferramentas que Deus tem te dado. Usa as ferramentas que Deus tem te dado. Tu sabes bem do que eu te falo, porque isso é íntimo teu. É tua intimidade. Eu não tenho que expressar a tua intimidade, apesar de Deus estar me mostrando uma outra coisa que você usa na intimidade com Ele. Usa aquilo que Ele tem te dado na intimidade e avança, porque esse é o tempo de conquistar território sem medo. Sem medo. Porque aonde as pessoas não estão chegando por causa disso, você irá. Amém. Você irá. Na verdade, vocês irão. Essa é a palavra. Vocês irão. Vocês irão. Deus é soberano. Deus, Ele é soberano. Tantas pessoas não gostam de passar o vale da sombra da morte. Elas só não sabem que quando nós passamos o vale da sombra da morte, nós estabelecemos
força, consistência, um aumento de fé, um aumento de confiança, porque Deus, Ele nos faz passar para nos levar para um outro patamar. Agora sim, eu profetizo para você que está nessa live. Pastora, antes de você profetizar e nós orarmos, porque nós já estamos avançada de horário, deixa eu só falar uma coisa para você, para testificar o que você me falou, que você não sabe de nada. Nós não nos falamos mais, né? A pandemia fez isso com todo mundo. Verdade. Eu sirvo ao Senhor, né? Fez agora em fevereiro 32 anos. Glória. Isso tem mais ou menos uns 25 anos. Foi bem no começo da minha caminhada. Eu lembro que eu estava em casa e Deus mandou eu ir até outra cidade levar uma compra para uma irmã que estava em necessidade, uma profeta, e eu fui. E quando eu cheguei lá e eu bati na porta, ela já abriu a porta falando em línguas e ela olhou para mim e ela falou assim que ela tinha acabado de ter uma visão e ela não entendeu a visão, mas quando ela me viu, ela sabia que a visão era porque eu estava chegando e Deus mostrava para ela eu dentro de um trem-bala e ela perguntou para o Senhor, aonde que é isso? E o Senhor disse para ela, no Japão. Fala para ela que ela vai pisar no Japão. Então, já é a terceira vez que Deus fala isso comigo, sobre o Japão, só para testificar, né, a tua fé. Então, isso realmente é confirmação e essa palavra é tremenda, né? E nós realmente estamos vivendo dias do qual eu tenho falado isso nas lives, nós somos talvez uma das gerações que mais foi agraciada por Deus acerca da palavra revelada. Verdade. Nós somos uma geração do qual Deus nos revelou muitas palavras tremendas. Só que, infelizmente, essas palavras, por causa da soberba e do orgulho, ela nos levou para um lugar de disputa, né? De soberba, e nós sabemos o que a soberba faz, né? Então eu creio que Deus está nos levando, nos recentralizando, nos trazendo para o centro da vontade dele. Deus, ele está nos levando de volta para a simplicidade do Evangelho. É isso que eu creio. É por aí, amiga, é por aí. Olha, eu agora lembrei de uma coisa que eu ontem estava conversando com a profeta Vera, também lá de Goiânia, e nós as duas tivemos a mesma direção do Senhor em relação à sua vida, em relação a essa mudança que eu falei, esse crescimento que vai triplicar. Nós as duas tivemos a mesma revelação. Agora eu estou fazendo justiça do como tem que ser falado. Nós as duas, tanto eu como a profeta Vera, porque a gente conversa muito, nós somos muito amigas, somos mais que amigas, somos irmãs mesmo, amiga mais chegada que irmã. Então nós estamos falando, porque eu estava comentando com ela, amanhã tem que me levantar, tem que orar, porque tem live com a pastora Patrícia e não sei o quê. E ela falava, ela disse, Deus mostrou isso disse a mim também. Então amanhã fala para ela, porque foram duas mulheres que falaram de uma vez, que Deus falou de uma vez sobre a tua vida. Amém, eu recebo. Amém. Gente, só para terminar, tem 3 pessoas aqui nessa live que vão receber cura. Vão receber cura. Duas delas são doenças psicossomáticas, tem a ver com ansiedade e depressão. E a outra pessoa é uma doença física mesmo, me parece que é entre diabetes e problema dos rins. Recebe essa cura da parte do Senhor. Recebe essa cura da parte do Senhor. Tem uma mulher nessa live que há 3 semanas tentou colocar fim à vida dela, porque não aguentava mais. E não sei
como é que aconteceu que Deus reverteu o quadro completamente, e a besteira que ela ia fazer, ela não fez mais. E hoje ela entrou aqui, entrou discretamente, mas eu estou te falando que é para você saber que Deus é Deus e Ele sabe todas Amém. as coisas. Ele está removendo da tua vida esse decreto de morte trazido Em por nome esse de espírito de Jesus. suicídio. Ele está removendo da tua vida. Deus está falando o seguinte: em todos os momentos difíceis que tu passou, esse não é o mais difícil, mas esse que você está vivendo é um momento em que a tua ansiedade atingiu um pico tão alto, que você quer a resposta do já. E essa resposta do já não virá do jeito que você quer, porque senão você vai se afastar do caminho. Deus não vai deixar o inimigo tocar num fio só do teu cabelo, para você saber que é o Senhor que está falando, em nome de Jesus. Amém? Quer que eu ore, minha querida? Por favor, vamos orar. Amém. Eu quero dirigir uma palavra ao teu esposo. Ah, sim. Ele tá online, ele tá ouvindo. Ele está me Viu, amor? escutando. Sim. É assim, Davi, ele teve uma função muito importante como tangedor. Músico, qualquer um é. Tangedor é aquele que busca o coração de Deus e ministra Amém. segundo o coração de Deus. O Senhor, seu esposo, pastor, é um tangedor. O dedilhar Amém. dos dedos dele no instrumento que ele toca vai começar, o dedilhar vai começar a escrever músicas. Já Essas sei. músicas, elas vão evoluir para cântico novo. E esses Amém. cânticos novos vão gerar libertação e vão Amém. impedir Glória a mulheres Deus. de abortarem nenéns. Mulheres grávidas de abortarem filhos. É uma coisa bem estranha isso, mas eu estou entregando. Mulheres grávidas vão chegar no culto, quando ele começar a tocar, o colo do útero dessas mulheres vai se fechar e o bebê não vai sair. Ela vai começar a Amém. sentir no físico um calor estranho. E quando ele parar de tocar, aquele calor vai desaparecer. E ela vai chegar, essas mulheres vão chegar para dar testemunho para vocês, principalmente para ele, e vão dizer: não deixa de tocar, porque quando você toca, Deus traz cura e restauração. É confirmação. Amém. Ai, ai. Vamos orar, filha. Ai, Vamos orar. amém. Olha, eu tinha tanta coisa programada para falar, meu Deus do céu, mas a live... Vamos marcar outra live. Vamos marcar outra. Eu já até quero avisar para o pessoal que nós temos semana que vem, né, a mesma série. Nós vamos estar falando sobre o perfume do perfumista. Uau! E na outra, que vai ser a última dessa série, quem vai estar aqui conosco é a profeta Matilda da Argentina, Uia, uma mulher também muito usada Deus por usa Deus. essa mulher tremendamente. Ah, você conhece a profeta Matilda, né? Ela vai estar comigo na última live, sem ser essa quarta. Quarta que vem é a pastora Márcia, de Petrópolis. Gente, vou falar uma coisa. A pastora Márcia, ela é a essência de Deus, porque ela é pequenina, mas o que sai da boca dela, meu Deus do céu. E depois a profeta Matilda encerra essa live e ela vai falar sobre a igreja adormecida. E aí a próxima série vai ser sobre discernindo os tempos. Quem vai abrir vai ser eu e o apóstolo Miguel Palomino, da Argentina, que você conhece, um profeta, um homem de Deus. Demais! O pastor Fernando, também de Petrópolis. E eu já quero te convidar para você também participar comigo de
uma live dessa série, Discernindo os Tempos. Gente, tudo gente top, tudo gente top, tudo gente de Deus, tudo gente top, mas top de joelho no chão e oração. Ei, talvez não sejam pessoas conhecidas na mídia, mas eu tenho certeza que são conhecidas no céu e no inferno. Essa é a melhor parte. Na mídia, qualquer um é. Agora, sustentar no céu e no inferno não é para toda a gente, não. Não. Ô, Glória, vamos orar, minha querida. Ora então, minha amiga. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai amado, eu quero apresentar a minha vida nas tuas mãos, mas antes eu quero glorificar o teu nome. Senhor, glorificar Obrigada. o teu nome por esse tempo maravilhoso que nós passamos. Aleluia. Glorificar o teu nome, Senhor, pela sua presença. Glorificar o teu nome, Senhor, que durante esse tempo que a gente conversou aqui, eu sei que os anjos receberam ordens a nosso respeito. Pai, muito obrigado pela proteção da nossa família, muito obrigado pela proteção do nosso ministério, muito obrigado pela proteção da nossa própria vida. Senhor, o mais agradável em todas as coisas, mesmo na dificuldade, mesmo no choro, mesmo no pranto, mesmo na doença, é sabermos que o Senhor permanece conosco, é sabermos que o Senhor não nos deixa, é sabermos que o Senhor não nos desampara, é sabermos que o Senhor é o nosso Rei, é sabermos que o Senhor é o nosso Deus, é sabermos que o preço que foi pago do sangue naquela cruz, ele continua. Pai, muito obrigada. É um preço que nunca acaba, é um preço que nunca finaliza, é um preço que por causa dele nós temos acesso a ti, por causa dele nós sabemos quem tu és e quem nós somos para ti. Senhor, restaura a visão, Pai, profética dessa pessoa que nos escuta, a visão profética da tua palavra, a visão profética do teu sozo, cura, salvação e libertação, a visão profética, Pai, do que é ser uma porta de milagre, a visão profética do que é ter a dracma na mão e não abrir mão dela, a visão profética de saber que o Senhor é o único que das 100, se se perde uma, o Senhor larga as 99 em lugar seguro e vai à procura da que se perdeu. Senhor, restaura essa visão para o teu povo, restaura a visão da misericórdia, restaura a visão da graça, restaura a visão do perdão, restaura, Pai, a visão do joelho no chão e a boca no pó. Senhor, volta a dar-nos a alegria da nossa salvação. Senhor, essa pessoa que está nos escutando, essas pessoas que estão escutando, Senhor, que o Senhor possa visitá-las hoje, que o Senhor possa visitá-las durante esse tempo que se chama hoje, e não só, Pai. Pai, muito obrigada. Obrigada pela vida da pastora Patrícia, obrigada pela minha vida, obrigada pelo esposo dela estar aí assessorando ela, pelos filhos, pelos netos. Senhor, muito obrigada. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas ordens que tu deste aos anjos, Senhor. Obrigado por essa armadura, Pai, que nos sustenta diante das batalhas. Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos livra de toda retaliação. Pai, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querida. Amém, amém. Minha amiga, muito obrigada. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus, né? Por esse momento, por essa live. Que palavra, que unção, né? Eu nunca pensei em uma live sentir tanta presença de Deus, sentir tanta unção. Né? Então, muito obrigada. Que você também receba aí, desde o Brasil, que o Senhor te toque, que Ele restaure as tuas forças, que Ele continue te dando autoridade para você pisar em serpentes, para você tocar em lugares que muitos não podem tocar. Em nome de Jesus. Amém, eu creio. Então, muito obrigada. Deixar você dar tchau para o pessoal e aí depois eu termino a live. Pode se despedir, que eu vi muitas pessoas aí mandando um beijo para você, pessoas que com certeza também devem te conhecer. Amém.
E aqui que já é de madrugada, aqui são 1h, 1h11. Então, o pessoal tá ó, desaparecendo porque tem que dormir. Gente, um beijo para quem está me escutando. Obrigado pelas vossas orações, obrigado pelos meus intercessores que eles devem ter entrado aí. Que Deus vos abençoe, que graças aos vossos joelhos dobrados e o Senhor no trono e a persistência, a confiança, eu estou aqui, em nome de Jesus. Só Deus sabe a condição como eu me encontro, mas glória a Deus. É Amém. Ele que brilha, é Ele que é o Senhor. Amém, meu amor? Obrigada, tá, amor? Muito obrigada a todos. E semana que vem, né, na quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, né, com essa série. E se você foi abençoado por essa palavra, que eu sei que você foi como eu fui, essa mensagem vai ficar gravada ali no meu feed. Vai lá e marca alguém que você conhece, que você sabe que precisa ouvir essa palavra, né? Deixa Deus te usar. O nosso desejo com essa live é verdadeiramente, primeiramente, obedecer ao Senhor, porque quem me conhece sabe que para mim estar aqui ao vivo não é nada fácil, mas é por obediência. Mas vai lá e marca alguém que você conhece, que você sabe que precisa ouvir essa palavra, porque eu creio que há uma unção, nós temos orado sobre isso, para que essas lives, elas venham despertar a noiva do Senhor. Então, a todos os meus amigos que estiveram aí, os meus filhos, né, pastores amigos, pastora Júlia, tantos pastores que eu vi aqui, pessoas queridas, que têm estado comigo, né, e principalmente a você nessa noite, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigada. Amo você e eu espero em breve estar aí na Europa. Vamos estar juntas, vamos estar se Deus juntas. quiser. Amém? Em Londres, E nos Estados Unidos, aonde for, vamos estar juntas. Amém. Eis-me Eu vou aqui, conhecer Senhor. o teu Envia-me a esposo. mim. Em nome de Jesus, Amém, em Portugal, amém. vamos estar juntas. Ai, no Japão Amém. vai ser meio complicado, porque eu estou na maior luta com esse negócio de Japão. Né? Amiga, eu vou por obediência. Te amo. Amém? Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe a todos. Vai ficar gravado no feed, tá bom? Amém.